Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, integrantes do governo e aliados de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, iniciaram conversas sobre a possibilidade do parlamentar assumir um ministério após deixar o comando da casa em fevereiro de 2025. Uma eventual ida de Pacheco para a esplanada seria uma maneira de integrar ao governo um político de destaque, reforçar os laços do Planalto com um grupo que tem boas chances de permanecer no comando do Senado e manter Pacheco em evidência. Essa possibilidade, inclusive, ainda fortalece a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais em 2026, com o apoio de Lula. Diego Tavares, eu não, o povo quer ouvi-lo. Pois é, professor Capês, eu acho que falar em 2026 ainda é prematuro, embora, enfim, várias previsões a respeito do governo dos estados, da própria presidência da República, em vários locais já estejam sendo feitas. Faz bastante sentido. O Pacheco, ele soube se posicionar bem nos últimos anos, desde que teve início a atual gestão do governo federal. Foi a pessoa que comprou, o parlamentar que comprou inicialmente a briga com o STF a respeito da suposta invasão de competências do Supremo Tribunal Federal no Poder Legislativo Federal e tem ganhado destaque com isso. Também está se mostrando um bom aliado do governo federal. Então faz muito sentido que alguém que tem esse poder de gestão, de conversa com os senadores como o Rodrigo Pacheco tenha um espaço nos ministérios. O Pacheco ele anda tão influente no Senado Federal, e claro, é o presidente, é influente só por conta disso, mas tem presidentes e presidentes, né? O Pacheco ele tem um diálogo muito bom com todos os setores do Senado, que dizem até que a decisão do TSE, que decidiu por não cassar o mandato do Sérgio Moro, tem, em grande parte, crédito do Pacheco, que dialogou com o Supremo Tribunal Federal para que o Senado não fosse descredibilizado com a cassação de um senador. Então, é de fato um quadro muito interessante para ocupar um ministério no atual governo. Ana Paula Rocha. Pois é, eu sou de Minas Gerais. Então é o seguinte, o filme do Pacheco não tá bom, não. Para mim, isso é uma forma de mantê-lo em evidência, sim, para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Considerando que o último governador do PT, Fernando Pimentel, deixou o estado quebrado, o governador Zema vem consertando isso, foi reeleito no primeiro turno, no seu segundo mandato, tem feito um excelente trabalho. Então, quer dizer, apoio de Lula para o governo de Minas, não sei se é suficiente. A capital mineira, Belo Horizonte, tem hoje, liderando as suas pesquisas, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, não está muito bom o cenário em Minas Gerais. Então, eu acho que é para deixá-lo em evidência, sim. Bom, Leandro Ferreira, agora minha pergunta a você, que é ligado ao governo federal, ao PT, é uma pergunta mais de curiosidade. Qual seria o ministério que ele iria assumir? Eu não tenho dúvida que o Pacheco aumenta a estatura de qualquer poder da República, porque, de fato, é um personagem super interessante da história contemporânea brasileira e eu entendo que ele tem que avançar sobre alguns temas que ele tem, inclusive, ligação com o próprio estado de Minas Gerais. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energias é ocupado por um mineiro, né? Não é por acaso, de fato, boa parte das atividades minerárias do país se concentram e se originaram no estado, né? O estado que tem a mineração até no seu nome, né? Então, eu não vejo por que não cogitar coisas assim. O Alexandre Silveira é senador, pode voltar ao Senado, se for o caso, né? Mas eu entendo que o Pacheco é uma contribuição importante. Vai ter outras repercussões, como, por exemplo, para onde vai o partido do Pacheco, né? Porque, afinal de contas, ele hoje, em diferentes estados, se posiciona de diferentes formas, né? O PSD tem interesse de se manter aqui próximo do Tarcísio, mas em Minas Gerais, ao contrário do que disse a nossa colega mineira, a Ana, eu entendo que o presidente Lula tem uma popularidade bastante relevante. Não por acaso eles fizeram o Zema até aplicou lá aquela velha tática de fazer como é que chamava? Luzema, a chapa lá que ele quis fazer uma dobradinha com o Lula, né, para não ficar mal ali e, de fato, conseguiu os seus resultados no primeiro turno. O Zema não é candidato, porque já foi
reeleito governador, né? Então tem uma grande possibilidade aberta no Estado para que o Pacheco, que é um personagem, uma figura de destaque, venha a ter um protagonismo, mas acho que, acima de tudo, vai ter um papel muito relevante para o próprio governo federal, que está precisando. O pessoal fala aqui que eu sou ligado ao governo federal, mas não é que eu estou achando que está tudo bem lá, não. Pelo contrário, eu não vejo boa parte desses ministérios desempenhando o que precisaria para cumprir o programa proposto pelo presidente Lula nas eleições. Eu acho que precisa melhorar muito para a gente avançar em relação a isso. Eu preciso fazer uma parte. Ana, então, nós temos que dar... Nós temos rápido. É porque acho que foi um equívoco, e é natural que às vezes a gente se equivoque, né? Alexandre Silveira não é senador, ele perdeu a eleição por Cleitinho, apoiado pelo Bolsonaro, e ele, com o apoio do Lula, perdeu a eleição para o Senado. Então, chapa Luzema, será? Vamos ouvir a Ana Beatriz Hirsch. Eu queria responder a pergunta que você fez para o Leandro Ferreira. Eu acho que o Rodrigo Pacheco seria ótimo como um ministro de Relações Institucionais, porque ele é um cara que tem se dedicado muito a conseguir manter algum diálogo entre os poderes. Isso está muito difícil, a duras penas. Então, eu acho que se eu fosse cravar um ministério para ele, seria justamente esse.